E já estamos de volta agora para falar sobre calvície. Tem uma nova técnica aí para solucionar esse problema. E quem vai explicar tudo para a gente é o cirurgião plástico Glauber Carvalho, que está desenvolvendo aí o transplante capilar. Bom dia, doutor Glauber. Bem-vindo aqui ao Viver Bem. Bom dia. Obrigado pelo convite. O que é, doutor Glauber, o transplante capilar? O transplante capilar é uma técnica cirúrgica em que é o tratamento realmente definitivo para os casos de calvície. Então, consiste em a gente fazer uma retirada de pelos de uma área que a gente chama de área doadora, em que ele tem características de não cair e que ele é colocado em áreas receptoras, áreas de calvície, e aí vai tratar a calvície. Certo. Agora, o que é que tem de novo, de novidade nessa técnica, né? Que eu já sei que é bem diferente daqueles implantes que a gente está acostumado a ver, que dava para perceber, era bem artificial, mas agora mudou bem, né, doutor Glauber? A cirurgia do transplante capilar, ou as pessoas conhecem mais como implante, mas o termo correto é transplante, ela desenvolveu muito com os anos. Então, ela vinha realmente, antigamente tinham características mais artificiais, né? Então, eram implantados mais folículos próximos e dava aquele aspecto que eu ensino como cabelo de boneca, né? Ficava um aspecto bem desarmônico, né? Uma coisa bem estética. Mas hoje ela evoluiu muito, já se desenvolveu inclusive até com essa técnica da retirada de fio a fio, alguns robôs que estão em evolução, ainda não são um padrão ouro ainda, mas que já está evoluindo. Eu acredito que vai evoluir mais ainda com o passar do tempo. Então, não é que seja uma técnica nova, ela tem alguns anos já que já foi descoberta. Ela foi inicialmente, uma técnica em que se retirava inicialmente através de um aparelhinho manual, um punch, e se retirava o pelo, a unidade folicular, uma a uma. Diferente da técnica que é mais conhecida, que é a técnica chamada de FUT, onde se retira uma tira de pele da região da occipital do paciente. Essa tira de pele era cortada no microscópio e separada dos folículos. Essa técnica, essa FUI, que é o termo que a gente conhece, é uma abreviação em inglês, que quer dizer retirada de folículo a folículo, a unidade folicular. Ela se foi desenvolvendo a partir desse aparelho manual, depois aparelhos mecânicos, agora alguns aparelhos que estão sendo desenvolvidos através da retirada hidráulica, então, através de uma forma pneumática, e o robô, que é conhecido como Atlas. Então, na realidade, o que difere é isso, não vai tirar, o pelo já vai sair a unidade folicular inteira, sozinha, e não vai haver necessidade da cicatriz. Certo, aí para quem se submete ao transplante, como é que fica? Cicatriz, a recuperação, como é que fica o couro cabeludo depois que esses folículos são transplantados? A área doadora, alguns dias você vai observar por 3, 4, 5 dias, alguns pequenos orifícios. Em 7 dias a gente já não vê mais nada, já não se percebe nenhuma cicatriz. A área receptora, né, a área onde recebeu o implante, ela vai ficar algumas crostas, alguns resíduos durante uns 10 dias e depois daí não se observa mais nada. Com o passar de um mês, os pelos que foram implantados crescem um pouquinho, mas acabam caindo. E depois do 3º mês eles começam a nascer. Então, do 3º mês até 1 ano, o pelo vai crescendo e a gente vai ter um resultado realmente final com 1 ano. Depois que esse transplante é feito, você falou, eles começam a crescer. Aqueles homens que têm a calvície mesmo hereditária, depois, esses pelos que foram implantados, eles podem cair também ou não? Não, definitivo? Eles não caem. O pelo que é implantado, ele é retirado da área doadora, que não tem a característica genética de cair. Ele não sofre a ação do hormônio. Quais são as principais áreas que são isso. doadoras? A principal área é a região da nuca, da região occipital, e a região parietal das têmporas laterais. É a característica, geralmente a gente vai pesquisar na família do paciente, a característica, o grau de calvície que ele vai desenvolver. Então, a gente nunca vai retirar de uma área onde o pelo pode cair. Só vai retirar da área em que realmente a gente tem certeza que o pelo não vai cair. Quem são os principais candidatos ao transplante? Mulher também pode fazer? Mulher também. A característica da alopécia feminina é bem diferente.
um pouco diferente da masculina. Às vezes ela não tem uma área doadora tão boa, mas algumas mulheres sim, têm áreas doadoras boas. E os homens? Todos os homens calvos que estão assistindo o programa, eles são candidatos ao transplante ou sim. tem um tipo de calvície específica que é mais indicada para fazer um implante? Praticamente todos os homens ele tem área doadora boa para fazer o implante. Lógico que tem que ser a característica androgênica dele, não ser uma característica por problemas outros, né? Aí você pode ter alopécia de vários tipos. Alopécias por estresse, alopécia aerata, alopécia por efeito de medicamentos. Então, esses não se beneficiariam com o implante. Às vezes, só um tratamento resolve. Pode procurar o dermatologista, que tem também vários tratamentos aí disponíveis, né? Isso. Dr. Glauber, recebemos algumas perguntas relacionadas ao transplante capilar e queria que você respondesse, ó. O Paulo José, ele quer saber quando poderá retornar ao trabalho depois dessa cirurgia e quanto tempo terei o resultado definitivo. Quer saber quando é que ele já vai estar com... Eu fui um paciente, quer dizer, eu operei há menos de um mês e eu operei na segunda, terça-feira, eu estava atendendo normal. Então, assim... É uma cirurgia simples, super simples. Hoje, com a técnica do FUI, do fio a fio, ela às vezes não precisa internação, o paciente, inclusive, pode fazer com anestesias locais, É no próprio consultório? Não, geralmente a gente faz em procedimentos em hospital com sedação. Quando áreas menores, quantidades menores em que a gente pode fazer só com uma dose segura de anestesia local, a gente faz em salas de pequenos procedimentos. Marcos Faria, de Maceió, ele quer saber se é necessário várias sessões para preencher a cabeça inteira ou se é só uma vez que você faz o transplante. Aí, isso depende da área que o paciente tem de alopecia. Então, na primeira consulta, nós iremos conversar sobre isso. Então, o que é que vai ser feito? A gente vai perguntar ao paciente qual é a área que incomoda ele, como ele quer ser. Ele é um paciente com alopecia grau 5, grau 6, grau 7. Ele já precisa fazer uma linha do cabelo, uma linha da frente do cabelo. Então, a gente tem que desenhar, saber qual é essa linha que ele quer, qual é a altura que ele quer, calcular realmente quantos folículos ele vai precisar. E aí, quando a gente tem uma noção do quanto ele vai precisar, é que a gente pode saber se ele vai conseguir numa sessão só ou não. Geralmente assim, quando a gente tem pacientes com alopécias que se resolvem com 6.000 fios ou menos, a gente consegue resolver tudo em uma sessão. Quando uma alopécia de mais de 6.000 fios, aí a gente tem que conversar com ele. Então, uma alopécia de 10.000 fios, 12.000 fios, ele vai precisar fazer uma associação de tratamentos. Então, se ele quiser resolver tudo de uma vez, é possível. Mas aí a gente vai precisar fazer uma gigasessão de implante. E aí a gente vai associar a técnica da tira, a técnica do FUT com a técnica do FUI. Vai precisar fazer uma sedação com ele, levar ele ao hospital e deixar ele sedado e tentar fazer o máximo possível de implantes num dia só. Mas hoje, geralmente, os pacientes têm uma tendência a procurar fazer sessões, várias sessões, então até para conseguir mais naturalidade e fazer uma cirurgia menos agressiva. Olha aqui, o Pedro Henrique, ele disse que não tem nem o cabelo na cabeça. Outra pessoa pode doar esses fios para ele ou não? Não, ele pode doar de outra parte do corpo. Se ele tem cabelo no tórax, nas costas, no peito, ele pode até doar esse cabelo tirado do tórax e transplantá-lo. Agora, se ele não tem nenhum, aí é uma característica bem diferente, precisa a gente dar uma olhada. Geralmente, todo mundo tem, mesmo nas classificações mais altas, ele tem alguma coisa na região occipital ou na região parietal. Ótimo, doutor Glauber. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu queria que você explicasse, quem está assistindo, se identificou com o tratamento, está sofrendo com a calvície, qual é o primeiro passo? Tem que procurar já direto o cirurgião plástico ou tem que procurar um outro especialista? Como é que é esse passo a passo até definir, né, todas as etapas do tratamento, como o senhor estava explicando? Uma das características atuais da cirurgia do implante capilar é que ele
ele não é mais um tratamento para quem já está mais velho e quem já deixou cair tudo, já ficou completamente careca, porque até que antes era meio assim, quando procurava um médico, não, vamos esperar parar e depois a gente começa a implantar quando parar e ver a área que sobrou e tal. Eu acho que por se tratar de cirurgias bem mais complexas, como eram antigamente, e um tratamento bem mais caro, bem mais oneroso, eu acho que as coisas tinham essa característica. Hoje a característica muda um pouco. Então, o paciente mais novo, que já começa a cair, que já sabe a característica familiar, a gente já tem isso, daí ele já pode iniciar, ele já pode começar a fazer sessões e já vai fazendo um tratamento de uma forma que ele não precisa estar completamente careca para iniciar. Então, olha para o pai que você já sabe, né? Geralmente é alguma coisa da família, da mãe, algum tio, é uma característica que ele vai carregar, se ele já vê isso. Então, com essa técnica a gente tem visto muita gente procurando pessoas novas, pessoas da terceira década de vida, e com uma característica de alopecia inicial, mas que eu acho bacana porque a gente já vai tratando e já vai assim, os cabelos que vão caindo, a gente já vai substituindo e ele não vai precisar passar por uma situação de grandes mudanças na fisionomia. Isso. Dr. Glauber, muito obrigada. Volte sempre aqui ao nosso programa para falar sobre tratamento de calvície e qualquer outro, né? Que é uma gama tão grande de assuntos voltados aí para a cirurgia plástica. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço e é bom de falar. Eu acho que a gente está iniciando esse projeto, é uma cirurgia que não era muito realizada no nosso estado e a gente via muitas pessoas procurando outros estados e agora uma nova moda de procurar outros países para fazer. Então, isso não há a menor necessidade. A gente faz essa técnica aqui em Natal e eu tenho certeza de que a gente vai evoluir muito e vai beneficiar muito. Me orgulha muito a medicina potiguar, porque a gente está no mesmo nível do mundo inteiro, né? Não precisa sair daqui de jeito nenhum. Obrigada, Dr. Glauber. Obrigado, prazer foi todo meu. E a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você.